Olá, Marletinho, bem-vindos a mais um 12 por 12. Hoje a conversa é com Ney Campelo, um homem da Bahia, de Salvador, do Brasil. A vida da Bahia do Brasil atravessa com a vida dele. Um homem com uma história impressionante. E eu queria que vocês ficassem aqui para ouvi-lo, falar dele, do que ele pensa sobre a vida e o mundo. Fiquem por aí. Olá, Ney. Olá, Ana. Olá, Anas. Obrigada por ter vindo. É satisfação estar aqui com vocês no 12 por 12, bater um papo aí sobre a minha história, a nossa história, a história dessa cidade que a gente habita e ama. Lindo. Então eu vou começar, como sempre, dedicando-lhe um poema, dedicando-lhe uma frase, depois vou fazer umas perguntas muito curtas e depois começamos a conversa, está bem? Disposto. A vida é uma peça de teatro. A vida é uma peça de tragédia grega onde somos atores que usam máscaras. Máscaras de porcelana, frágeis, horas felizes, tristes outrora. Não possui cortinas para abrirem ou fecharem. Toda hora é hora de atuar e ninguém nos espera começar. As cortinas jamais se fecharão. Seremos observados, julgados e criticados. E no final de tal tragédia cênica, todos irão embora. Os bancos serão desocupados para novos espectadores. Para então tudo recomeçar. E nessa peça chamada Vida, seremos eternos atores de uma obra sem fim. Um poema de Neto Felipe. Muito bom. Para si. Muito obrigado. E uma frase de Aldo Novak. Sonhos determinam o que você quer. A ação determina o que você conquista. Isto é Ney Campelo. Não, é um homem conquistador. Eu acho que sim. Então vamos às perguntas curtinhas. Vamos. O poder é... O poder tem tantas mãos. Djavan. Viver é... Pode ser com um pequeno poema, Pode. que é a minha concepção de vida. Caminhantes, não há destino, porto ou parada. Só o fascínio, o desatino da infinita caminhada. Isso é viver. A política é... O exercício do diálogo. A poesia é... Minha vida. O que mais me preocupa no ser humano é... O egoísmo. A melhor qualidade do ser humano é... Ser humano. E a última destas curtas, gostava de saber porque é que... Eu gostaria de saber por que estamos tanto tempo no futuro e muito pouco do agora. Essa atingiu-me aqui. Então, agora vamos conversar um pouquinho, está bem? Vamos. A primeira pergunta que tenho para si é: como é que é o mundo para mim? Eu faço sempre este exemplo. Eu venho de um outro planeta, desço aqui, não vejo ninguém, não entendo o mundo, encontro-me nem me explica assim, de uma forma simples, como é o mundo. Então, o mundo pode ser visto, para mim, como uma concepção de vida, que é um pouco aquilo que eu falei no poema que eu escrevi, não é? A perspectiva de busca, de indagação permanente, do desejo
de entender-se, né? Ou seja, do ponto de vista existencial, mas o mundo também é o meu lugar, o lugar que eu habito, o lugar em que eu estou e me relaciono. Portanto, por exemplo, para mim, como soteropolitano, o meu mundo é muito a Ribeira. Eu sou, como alguns até ainda brincam e dizem, eu sou muito um menino da Ribeira. Aquele que ali nasceu, banhado pelas águas da Baía de Todos os Santos, aquelas águas plácidas do Bogari, né? Nascido num bequinho de poucas casas, né? E esse lugar, esse espaço, é muito a minha relação de compreensão do que você chama de mundo, né? Esse macromundo, essa dimensão mais ampliada de mundo, ela é, né, fato, né? Mas ela, para mim, não expressa o meu lugar, a minha existência. Mas Né? se eu lhe pedisse assim, para lhe dar um aviso, olha, cuidado com isto, mas também vai ficar feliz porque existe isto, conseguia? Eu acho que, não sei, mas eu penso que tudo está no seu lugar. Tem até uma música que fala assim, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Né? Eu acho que tudo está no seu lugar, as coisas elas são, e nós ficamos sempre nos preocupando em dar explicações, em buscar respostas, mas acho que, de alguma maneira, do ponto de vista filosófico, eu compreendo a vida e as relações nela estabelecidas como próprias de um fenômeno que é um fenômeno, é claro que muito mais complexo e maior do que a nossa existência individual, mas acho que nós estamos em tudo e tudo está em nós. Eu tenho meio que essa concepção panteísta, né, de vida e de mundo. Então, se temos que fazer algo, arbitrar algo, né, escolher algo, é escolher sempre aquilo que o Nietzsche traduz numa frase que, para mim, pelo menos, me representa muito. Ele fala, tem lá um epíteto, né, uma frase granítica, né, dele, que ele diz, torna-te quem tu és. Então, para mim, se nós formos isso, a expressão do que somos, né, esse desejo de querer explicar a todas as coisas, né? Eu acho que se formos o que somos, respeitaremos o nosso próprio destino. O que está a dizer venha, viva as coisas que são para você viver. Isso, viva a dor e a delícia de ser o que é. Né? E você poderia falar quem é o Ney, mas não o Ney que toda a gente conhece. Quem é você? Quem é a pessoa que está aí dentro? O menino, como dizem os budistas, a criança que está dentro. Olha, eu sou, como disse antes, se eu pudesse traduzir uma essência, é isso. Eu sou o menino da Ribeira. Né? E por que o menino da Ribeira? Quem não conhece a Ribeira? Pois é. Né? A Ribeira é um bairro bucólico, né, da cidade de Salvador, muito bonito, na ponta de uma península, onde ficam alguns, pelo menos, ícones do turismo, né, como é o caso da Igreja do Bonfim, né, o Senhor do Bonfim, a famosa e tradicional lavagem do Bonfim, mas a Ribeira ela ainda mantém, a despeito de todo o processo de degradação urbana, né, da favelização, os dramas urbanos, né, mais contemporâneos, mas Ribeira ainda mantém aquela ideia de um lugar em que todos se conhecem, em que muitas vezes ainda você encontra na Ribeira algumas casas em ruas tradicionais, como a Domingos Rabelo, Lélis Piedade, em que as mães ainda colocam cadeiras nas portas de casa, por exemplo, né? e ficam na porta de casa, às vezes porque as casas também, nós vivemos numa cidade que é quente, né? E as pessoas não conseguiam ficar, não tinham ar-condicionado.
Então acabavam ficando na porta de casa. E por isso mesmo conversavam umas com as outras, formavam uma relação de vizinhança extremamente saudável. Então a Ribeira se compõe dessa característica, mais assim, de sua exuberância natural e ao mesmo tempo de um acervo arquitetônico fantástico. Né? Conhecer a Ribeira, que for conhecer, por exemplo, o Solar Amado Bahia, onde hoje é o Museu do Sorvete, né? Vai entender um pouco do que eu estou dizendo, né? O que é um pouco o acervo arquitetônico histórico também. Então né? É um pouco isso tudo. Sou isso, sou a cultura de lá. Sou a cultura de lá. O que é a cultura da Ribeira? Um pouco a irreverência, a informalidade, sabe? O sorriso. O sorriso, não é? A poesia, o teatro que começou comigo muito cedo, não é? A minha expressão, inclusive pública, enquanto político, né? Que acabei me tornando muito cedo, né? Mas ela começa numa trajetória muito da militância cultural. Não era uma militância política, era uma militância cultural, era um grupo de teatro. E depois fui para lá, mas era um grupo de teatro que para mim isso mostra a minha identidade, né? Como eu digo, isso é o menino da Ribeira, né? O grupo de teatro que nós criamos chamava-se Grupo Experimental Ribeira Artes, Gera. Depois criou-se um Gera, que foi do pagode, do Gera Samba, etc. Né? Mas não existia. Então, o Gera, o Grupo Experimental Ribeira Artes, era exatamente isso, ou seja, nesse lugar, que era um lugar de cultura na minha geração, né? Só para lembrar, nós tínhamos lá vários cinemas, isso acabou na cidade de cinemas agora, só nos shoppings, né? Mas, né, tem a cinema Sala de Arte, tem a Sala de Artes, o antigo Glauber Rocha, mas isso, é só isso. Mas são mais pontuais. Antes você tinha em cada bairro 3, 4 cinemas, né? Lá nós tínhamos o Cinema Itapajipe, o Cine Uruguai, o Cinema Roma, onde hoje são as obras sociais de Irmã Dulce, onde nós tivemos no Cinema Roma figuras como Raul Seixas e Raulzito e seus Panteras. Eles surgiram enquanto grupo, enquanto banda, no Cine Roma. Né? E lá na Ribeira, que iniciamos esse movimento cultural para citar o grupo que eu falei, o Gera, e nós trabalhávamos, né, com duas referências. Olha que coisa, né? Eu estou falando aí do início da década, um pouquinho antes, do final da década de 70, início da década de 80. Né? E nós trabalhávamos com duas referências para fazer teatro. 2 livros. Um, que era o Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e o outro, que era o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Foi assim que a gente começou fazendo teatro de rua, fazendo teatro invisível, fazendo teatro nos ônibus. E esse movimento cultural, que é muito marcado na Ribeira. Ribeira tem um pouco assim, cultura e esporte. Ribeira, por exemplo, é o lugar do remo, das disputas de remo, né? Tem uma tradição. Voleibol também tem um pouco. Voleibol, tem muito esporte de praia, né? O que pode mudar a nossa vida? Lembra-se de 2 momentos, sem querer muito entrar na sua intimidade, mas um momento muito feliz e um momento mais duro, que mexeram com você, que foram importantes na sua vida? Deixa eu ver se eu consigo. Tem um momento da minha infância que eu acho que marca muito essa pergunta que você me faz, né? Eu fui estudante de uma escolinha maternal, educação infantil, chamada Baronesa de Sauípe. Imagina que eu estou falando 60 anos atrás. 60 anos atrás. E essa escola era um projeto alemão, fica lá na Cidade Baixa, no Largo do Papagaio, né? E eles tinham um método de educação, né, pedagógico diferenciado. Então cada sala tinha uma cor, tinha um pequeno mini zoo, tinha um teatro, um auditório, 60 anos atrás, né, um projeto alemão. E uma vez, você perguntou um momento alegre, e uma vez
Eu cheguei em casa dizendo à minha mãe: mãe, eu fui ao Japão. E minha mãe perguntou: como é que você é doido? Ficou doido? Que Japão? Eu fui ao Japão, eu vi as mulheres com aqueles trajes, eu vi as casas. Tá? Aí ela foi comigo no outro dia na escola e perguntou à professora o que foi que tinha acontecido. E a professora disse que no dia anterior ela tinha colocado o tapete na sala e disse que aquele tapete era um tapete mágico e que nós íamos viajar e íamos conhecer muitas coisas e que eu, Ney, tinha me segurado na ponta do tapete, fechado os olhos. E quando ela dizia que o tapete estava avançando, estava voando, eu me segurava com medo de cair e eu via essas coisas. E essas coisas estão em minha memória até hoje. Isso para mim chama-se despertar da criatividade. Então, se tem algo que me fez feliz na vida, foi compreender o papel da criatividade na vida humana, né? Como um traço que é fundante, né? Fica para sempre. Do que é do ser. E faz emocionar. A mim me emociona. Porque minha mãe também, de certo modo, ela tentou me bloquear. Porque ela dizia: um absurdo, está falando que foi. Ela não tinha essa compreensão. Né? Então, a escola fez muito isso, né? Na minha vida e na vida de todos nós. E, pelo menos no Brasil, não sei como é exatamente em outros lugares do mundo, mas não me parece que é muito diferente, que é você tentar determinar o processo de escolarização. Ele é muito determinista, muito cartesiano. Um momento difícil, né? Olha, esse momento mais recente do Brasil, para mim é muito difícil, sabe? Muito difícil o que nós estamos vivendo. Eu sei que não é um fenômeno só brasileiro, nós estamos vivendo um fenômeno geopolítico, mundial, muito perigoso, mas nós temos sido arrancados num país tão rico e tão diverso, arrancado dos nossos valores mais essenciais, né? Mais puros, mais reais, né? Temos sido arrancados disso por uma máquina, né, que vai corroendo e corrompendo tudo, né? E isso continua aí, né? O ódio como uma bandeira que foi fincada. Uma normalidade. Né? Então, para mim, esse momento que surge com o fortalecimento da extrema-direita no Brasil e no mundo é um momento que me deixou muito... A pandemia é um grande exemplo disso. Era um duplo sofrimento enfrentar uma pandemia e enfrentar o escárnio daquele que era o principal ator de combate à pandemia, que é o presidente da República. E o escárnio, né? A banalização da vida. Né? Então, eu acho que esse seria um momento muito duro que eu vivi, até porque eu vivi o processo de luta contra a ditadura e o processo de redemocratização. Eu fiz parte disso. Eu fiz parte do movimento de Iretajá, de todo o processo de redemocratização do país. Eu estava lá, então eu vi ressurgir, né? Eu vivi ainda a clandestinidade, inclusive como militante político. Eu vivi a clandestinidade. Então, eu vivi a transição da clandestinidade para a democracia e vi surgir o processo de redemocratização. Então, enfrentar o que estamos enfrentando aí nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, é muito complicado. O que me leva a uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. O que acha que veio fazer a este mundo? Olha, minha missão são os meus filhos. Eu digo isso
sem precisar pensar. Os seus filhos em que sentido? Eu sei, no sentido de pai, mas... É porque para mim é a expressão do que a gente chama de amor. Então, o meu propósito da vida é amar. Esse é o propósito de vida, é amar. Eu amo as pessoas, eu amo o ser humano, eu gosto de gente. E gosto de gente que gosta de gente. Né? E meus filhos, para mim, são o elemento mais tangível disso. Né? É um amor transbordante, é um amor transcendente, sabe? É uma pessoa muito influente, né? Politicamente, portanto é uma pessoa que intervém, digamos assim, é um homem que intervém. Há pessoas que ficam vivendo a vida. Isso. Eu vejo em você ação, você intervém. Portanto, é um pai que ama os filhos e que isso é uma parte importante do que veio fazer este mundo, mas tem mais qualquer coisa ainda, tem um desejo de alguma coisa. Tem sim, né? Alguém que... Eu fui estudante de colégio militar. Isso aí, imagina. Isso aí de um colégio militar para um partido comunista. Né? Então é algo meio, né, meio dissonante. Né? Uma busca, você foi fugir. Mas para mim aquilo ali era a expressão das minhas angústias e das minhas reflexões desde muito cedo. E para mim isso gerou uma relação de compromisso, de mudança, de respeito à dignidade humana, né? De não me sentir à vontade. Então, quando eu falo dos meus filhos, porque eu acho que eles se estendem, eles se espraiam. Se eu os amo, se eu quero cuidá-los, né? Cuidar de cada um deles, porque quero deles o melhor do mundo. Né? Então, como não pode ser assim para todo mundo? Por que para as outras pessoas não pode ser? Então, eu trago comigo essa relação de compromisso com o social, desde muito cedo, em toda a minha militância comunitária, né, de bairro, que foi o que me marcou. A minha vida política não é decorrência, por exemplo, de militância estudantil, é militância de bairro, cultural, social, de um movimento chamado Movimento contra a Caristia. E tem um outro lado, que é um meio também festivo, que é muita expressão da Ribeira, né? E eu fui o fundador de um bloco político chamado Panela Vazia, que teve uma passagem, um bloco que já chegou a ter mais de 3.000 pessoas nele. Não foi uma panela vazia cheia. É uma panela absolutamente cheia, e que foi exatamente nesse mesmo momento. Então, você me perguntou, eu diria isso, que eu tenho sim o desejo de mudar o mundo, mas não de uma mudança ufanista, porque para mim o ufanismo é coisa de opressor, mas assim, de algo que é utópico, mas de uma utopia na perspectiva do Darcy Ribeiro, que é realizável. Né? Nós podemos sim. Uma frase que eu li, né? Como a frase que você leu. Que tem mais a ver com você. Se tivesse que dar uma forma à sua alma... teria que ser uma forma de pássaro. Né? Voando por aí, fora de todas as gaiolas. Porque se eu tenho uma característica que pode ser atribuída a mim, é também esse desejo de liberdade, né? Sem gaiolas, né? Rubem Alves, né? Sem gaiolas. Se pudesse escolher uma pessoa para ter uma conversa, uma pessoa que pode estar viva, pode não estar viva, vocês tinham um sonho. Há muitas, mas assim uma que você escolhesse, um sonho, poder ter um bate-papo, tirar dúvidas, falar sobre o mundo. Eu agora me veio, né? E com tudo que é intuitivo, eu sou muito isso, intuitivo, me veio vou rapidamente contar a história, mas eu estava dormindo, sonhei com um homem todo vestido de branco, com um chapéu Panamá, numa cena de anos 20 do século passado,
e ele olhava para mim e dizia assim: eu sou Ledo Ivo, da Academia Brasileira de Letras, educador, poeta, coisas que também, portanto, fazem muito parte, né, das minhas escolhas, né? E eu fui comprar uma obra de Ledo Ivo sobre Castro Alves, por exemplo, que é um livro belíssimo. E se você me fez essa pergunta assim, como eu gostaria daquele sonho, poder sentar com o Ledo Ivo e bater um papo, conversar sobre a vida. E se pudesse ter um instante onde tivesse todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas do mundo ouvindo. Então, há um momento no mundo em que o mundo para ouvir o que Ney Campelo tem para dizer. O que dizia às pessoas neste momento, como falou, neste momento tão complexo, não só do Brasil, mas do mundo, o que dizia? Primeiro, eu gostaria muito que as pessoas ficassem muito em silêncio. É a primeira coisa que eu teria a dizer, né? Se fosse possível juntar todas as pessoas do planeta e elas pudessem por algum tempo ficar em silêncio. A impressão que eu tenho, e que é uma coisa que é uma frase do Buda, né? Ele diz assim: há um sopro de vento, mas não há um vento soprando. Há um sopro de vento, mas não há um vento soprando. Parece que estamos desconectados, não é? Completamente desconectados. Acho que nós perdemos de alguma maneira o senso de humanidade. De alguma maneira nos perdemos historicamente. Eu creio na concepção histórica de que a história não está andando para trás, né? O Marx diz que a história ela funciona como uma elipse. Então, às vezes, você tem a percepção que ela está retornando, né? Mas a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo uma época histórica onde esses atavismos humanos, de forma mais agressiva, mais primitiva, né? Eles se expressam pela desconexão, o que é um paradoxo, porque nós estamos vivendo um mundo da conexão virtual, da conexão, né, por essa nova linguagem de mundo, mas perdemos a conexão entre nós, por isso o silêncio. E eu acho que talvez seja uma das poucas saídas para a reconexão entre as pessoas, elas olharem um pouco para dentro e em silêncio se perceberem para perceberem o outro. O conceito de alteridade, de identidade, né, que supõe o conceito de alteridade. Eu só sou quem sou, o que você é. Senão não seria, né? Então, acho que precisamos disso. Esse mundo precisa de silêncio. Se eu pudesse pedir silêncio. Nossa, dá muito o que pensar. Tem mais alguma coisa que quer dizer? A gente está aqui, parece que está a começar, né? Mas o tempo rola, a diretora já está marcando, então... Não, eu acho que a possibilidade de conversar com pessoas tão humanas como vocês são, né? Eu percebo isso, né? Sinto isso, aliás, você se emociona sempre. Eu não acredito em quem não chora, né? Eu não acredito em quem não chora. Então eu ganhei uma vida aqui nesse momento. Ganhei uma vida. Vou sair daqui muito mais revitalizado para os desafios do dia, né? E certos de que precisamos reproduzir momentos como esse muito mais vezes, né? Tantas quantas vocês desejarem. Muito obrigada, porque realmente acordar cedo e ter uma conversa destas a esta hora, a gente fica muito feliz por ter esse efeito
em si, em todos os que convidamos, temos que fazer. Aqui Era uma Vez, é Ribeira. É verdade. E o livro. E o livro. Livro de poesia. Importa tecer, não importa quando. É assim que ando sendo. À noite me teço, de dia me refazendo. Como a sábia senhora em sua cadeira de balanço, tecendo fio a fio a linha do tempo e a trama da vida. Assim me reconheço, pedaço a pedaço, como agulha que desenha o traço. À noite me canso, de dia renasço. E a velha senhora faz e refaz seus mosaicos tecidos, assim como acontece comigo. Retalho a retalho, sou novo por um segundo, e o velho mudado, que se vê renascido. Não importa o tempo para essa senhorinha, nem o tricô desfeito. Importa tecer a postura da lida, como a vida também é, cada um do seu jeito. E ao escurecer, o bordado majestoso descansa a seu lado, até um novo amanhecer, quando despertam os primeiros raios do dia, e a velha senhora volta a bordar com inimitável maestria.